Alma 12, um coração duro ou brando? Meu nome é Rodrigo Rocha e eu sou coordenador do seminário. E no estudo de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. O que significa ter um coração duro ou um coração brando, um coração manso, um coração doutrinável? E eu queria saber agora nesse início para você, né? O que significaria isso, ter um coração duro? O que para você significa ter um coração duro? Ou um coração brando, um coração manso para com o Senhor? O que significa para você? E aqui a gente está continuando ali com aquela dupla missionária, Alma e Amaleque. Eles estão ensinando, agora eles já estão, vamos dizer assim, bem entrosados entre si, como companheiros de missão, e eles encontram agora algumas dificuldades nesse momento agora inicial de ensinar o evangelho às pessoas, apesar de que eles encontram uma ótima oportunidade. Uma vez que Zezron, que é um homem que vai aparecer agora, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, ele acaba tentando expulsar ali a Moleque, e até mesmo Alma, mas a Moleque, como era dali, daquela região, ele acaba falando, olha, eu sou daqui, vocês me conhecem, conhecem minha reputação. Então eles acabam dando ouvidos, mas Ezron tenta pegar eles ali com algumas artimanhas, algumas perguntas, né, e até outros advogados ali junto dele, porque quando o Ezron, inclusive, começa a fazer essas perguntas sinceras, a Alma e a Moleque, a Alma tem a oportunidade de ensinar que aqueles que não endurecem o coração eles podem aprender as coisas de Deus. Já aqueles que endurecem o coração, eles têm essa dificuldade de aprender sobre as coisas de Deus. Então, a alma ensina o plano de redenção e incentiva o povo a poder avaliar, né, o seu coração. Como que está meu coração hoje? É isso que eu queria também que durante, né, esse estudo nosso você pudesse pensar. Tá? O estudo de hoje vai ajudar você a avaliar seu coração, a ver como é que está seu coração, se você está conseguindo receber a palavra de Deus ou não, se o seu coração está duro ou ele está brando, ele está manso, tá bom? E a gente vai começar aqui com uma atividade já, tá? Eu queria que você pegasse uma folha de papel em branco e desenhasse isso aí. Desenha um coração duro e desenha um coração brando ou um coração manso, né? Pode ter esses dois nomes. E aí você escreve duro e brando, tá? Como tá aí, né, que vocês estão olhando aí, tá? Pega lá, faz uma pausa agora aqui no vídeo e coloca lá, tá? Veja, verifica que o coração duro, ele tá bem quebrado, assim, né, com umas rachaduras, é porque ele tá demonstrando como se fosse uma pedra, tá? Uma pedra escura, né, ou uma pedra ali, né, que é dura. E o brando, ele já é um coração mais, vamos dizer uma palavra em inglês aí, é soft, né, um coração mais maleável, um coração que recebe com mansidão as coisas, tá bom? Então, vai lá, pega uma folha de papel e desenha aí, tudo bem? E durante aqui esse estudante vai poder falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa que acontece ali, que tem ali no final do livro de Mórmon, ou até mesmo de outras escrituras padrão da igreja, é que nós temos o Guia para Estudo das Escrituras. Ali explica um pouquinho, né? É um dicionário da igreja que explica um pouquinho sobre cada palavra, cada coisa que você vai estudando ali nas escrituras, é sempre bom você utilizar, tá bom? Então aí, ó, tá o conceito, né, que a igreja acredita, ou seja, no dicionário ali, o que significa coração. E você percebe que ele dá várias coisas para você ver também. Ó. Ver também coração quebrantado, nascer de Deus, nascer de novo. Tá? Isso tudo está relacionado ao coração. E aí ele dá o conceito ali. O símbolo da disposição e vontade do homem. E figurativamente, a fonte de todas as emoções e sentimentos. Então perceba que eu até destaquei aí, né? O símbolo da disposição e vontade do homem. Homem, mulheres, crianças, né? Mas disposição e vontade. Então, o coração normalmente está relacionado a isso. Aqui, né? O símbolo que a gente vai tratar aqui hoje nesse estudo está bem relacionado a isso. A nossa vontade de querer ouvir a palavra de Deus ou de seguir os mandamentos dele. A nossa disposição. Como nós estamos dispostos a continuar, mesmo com as dificuldades, seguindo o Salvador Jesus Cristo?
e também nosso Pai Celestial. Por isso, já responde essa primeira pergunta aqui, tá? No link aqui na descrição desse vídeo, tem um link, né? Você vai clicar lá nesse link e vai te levar até uma página, tá? E aí você dá uma pausa no vídeo, que vai ficar a pergunta aí, e você vai lá e responde. Não esquece de colocar seu e-mail, confere direitinho o e-mail do professor para você colocar lá também. Coloca a aula de hoje, né, que nós estamos tratando aqui, que é a aula 12, tá bom? E aí você responde, vai ter lá a primeira pergunta, tá bom? Aí você coloca lá a resposta dessa primeira parte da primeira pergunta. De que maneira eu tenho um coração duro ou brando? Então, você tem um coração duro ou brando? De que maneira? De que maneira? Seu coração é duro? Ah, meu coração anda duro por causa disso, disso, disso. Ou meu coração é brando. Eu tenho tentado me esforçar para fazer isso, isso, isso. Então, de que maneira eu tenho um coração duro ou brando? Tá? Quando que o coração é duro? Quando que ele é brando? Quando que ele é manso? Tá? E depois responde lá essa segunda parte da primeira pergunta. Se meu coração é duro ou ele ficar duro, como posso buscar a ajuda de Jesus Cristo e do Pai Celestial para abrandá-lo, para deixar ele manso, para deixar ele doutrinável, receptivo às coisas boas de Deus? Tá? Responde lá, não deixa de responder não. E continuando aqui, separei essa escritura que está ali em Alma 11, 21, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. A gente até viu um pouquinho, né, mas a gente está vendo mais detalhes de quem é esse Zezron, né? O que ele está querendo fazer ali e questionar a Alma e Amulek. Então, separei aqui, né, porque aqui Zezron, ele estava tentando enganar as pessoas, tá? Enganar, inclusive, né, a Alma e Amulek, e fazê-los, todos aqueles que estavam ali em volta dele, logo mais vocês vão ver aqui, fazer eles não só enganar, mas fazer eles desacreditar, né, em Alma e Amulek, não acreditar em Alma e Amulek, fazendo perguntas com a intenção de enganar todo mundo ali. E Amulek, ele respondeu, tudo que ele fala ali, que vocês vão ver logo mais aí no vídeo, vou mostrar um videozinho para vocês, tudo que ele responde é baseado no Espírito. E ele presta um testemunho do Salvador e também ele fala um pouquinho sobre o julgamento final. E Alma, na sequência, ele explica que ele e Amulek, eles conheciam as falsidades de Zezron. E conheciam como? Não é por eles, foi por meio do Espírito. Por meio do Espírito eles sabiam o que Zezron estava tramando. Então esse versículo aí, o 21 do capítulo 11, ele diz assim, e esse Zezron começou a questionar Amulek, dizendo, responderás a algumas perguntas que eu te fizer? Ora, Zezron era um homem perito nos ardis do diabo para destruir o que era bom. Portanto, disse a Amulek, responderás as perguntas que eu te fizer? Então, ele questionou, né, ele ali, porque agora ele tinha algumas perguntas, e é o que a gente vai ver agora no vídeo. Tá? Presta bastante atenção, tá? É um vídeo que dá para ver bastante os detalhes, inclusive é falado muito sobre coração quebrantado, né, um coração manso, um coração brando, e também um coração duro. No caso aqui, a gente vai ver como estava o coração de Zezron, né, um coração um pouco duro. Com base em acontecimentos reais, conforme registrado no livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Parem, povo de Amonia! Eu sou Amulek, descendente de Nefe, que era filho de Lei. Sou um homem de alguma reputação entre todos os que me conhecem. Fui chamado muitas vezes pelo Senhor e não quis ouvir, e continuei rebelando-me contra Deus. E enquanto viajava para visitar um parente muito próximo, um anjo do Senhor me apareceu e disse, Amulek, volta para tua casa. E obedeci à voz do anjo. E encontrei o homem sobre quem o anjo dissera para receber em minha casa. E eis que era este mesmo homem que vos tem falado sobre as coisas de Deus. Dizes que um anjo vos deu a conhecer essas coisas? Ó geração iníqua e perversa, vós advogados e hipócritas, pois estáis preparando armadilhas e laços para apanhar os santos de Deus. Estáis tramando perverter os caminhos dos justos até a completa destruição deste povo. Se não fosse pelas orações dos justos, vós seríeis agora mesmo visitados por completa destruição. Se afastardes os justos do meio de vós, então o Senhor não deterá a mão. E o tempo aproxima-se a menos que vos arrependais. Este homem se rebela contra nossas leis, que são justas, e contra nossos sábios advogados, por nós escolhidos.
Por que tem Satanás tão grande poder sobre vosso coração? Testifiquei eu contra a vossa lei? Não o fiz. Falei a favor de vossa lei para a vossa condenação. O alicerce da destruição deste povo está começando a ser estabelecido pela iniquidade de vossos advogados e juízes. Agora sabemos que este homem é um filho do diabo, porque nos mentiu, pois falou contra a nossa lei. E agora ele diz que não falou contra ela? Responderás algumas perguntas que eu te fizer? Sim, se for segundo o Espírito do Senhor que está em mim. Porque nada direi que seja contrário ao Espírito do Senhor. Eis que aqui estão 6 ontins de prata. E todos te darei, se negares a existência de um ser supremo. Ó tu, filho do inferno, e por que me tentas? Ignoras tu que os justos não cedem a tais tentações? Acreditas que não há Deus? Digo-te não. Tu sabes que existe um Deus. Amas, porém, mais o lucro do que a ele. Mentiste a mim perante Deus. Disseste-me, eis que te darei 6 ontes, quando em teu coração tinhas o intento de ficar com eles. E o teu único desejo era que eu negasse o Deus vivo e verdadeiro, a fim de que tivesses motivo para destruir-me. Dizes que existe um Deus vivo e verdadeiro? Sim, existe um Deus vivo e verdadeiro. Existe mais de um Deus? Não. Como sabes essas coisas? Um anjo as deu a conhecer. Quem é aquele que virá? É o Filho de Deus? Sim. Salvará ele seu povo em seus pecados? Ele não salvará, porque lhe é impossível negar sua própria palavra. Lembrai-vos destas coisas. Porque ele disse que existe um só Deus. Não obstante, declarou que o Filho de Deus virá, mas não salvará seu povo, como se tivesse autoridade para mandar em Deus. Eis que mentiste. E torno a dizer-te que ele não pode salvá-los em seus pecados, porque eu não posso negar a sua palavra. Ele disse que nada impuro pode herdar o reino do céu. Portanto, como podeis ser salvos, a menos que herdeis o reino do céu? Portanto, não podeis ser salvos em vossos pecados. O Filho de Deus virá ao mundo para redimir seu povo. E tomará sobre si as transgressões daqueles que acreditam em seu nome. E estes são os que terão vida eterna. E para ninguém mais haverá salvação. Portanto, os iníquos permanecerão como se não tivesse havido redenção, sendo apenas desatadas as ligaduras da morte. Pois eis que dia virá em que todos se levantarão da morte e se apresentarão perante Deus, e serão julgados segundo suas obras. A morte de Cristo desatará as ligaduras da morte para que todos se levantem da morte. O espírito e o corpo serão novamente reunidos em sua perfeita forma. Os membros e juntas serão restaurados à sua devida estrutura, tal como nos achamos neste momento. E seremos levados a nos apresentar perante Deus, sabendo o que sabemos agora e tendo uma viva lembrança de toda a nossa culpa. Esta restauração acontecerá com todos. Tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, tanto iníquos como justos. E não se perderá um único cabelo de sua cabeça. Mas tudo será restaurado, à sua perfeita estrutura. E todos serão levados perante o tribunal de Cristo, o Filho, e Deus, o Pai e o Santo Espírito, que são um eterno Deus, para serem julgados segundo as suas obras, sejam elas boas ou más. Este corpo mortal será levantado num corpo imortal, isto é, passará da morte, da primeira morte à vida, para não mais morrer. E o espírito unir-se-á a seu corpo para não mais serem divididos. O todo tornando-se assim espiritual e imortal, de modo que já não possa experimentar corrupção. Zésrom, não mentiste somente aos homens, mas também a Deus. Ele conhece todos os teus pensamentos e eles nos são manifestados por seu Espírito. Sabemos que teu plano era enganar este povo, a fim de incitá-lo contra nós para ultrajar-nos e expulsar-nos. Agora o que te digo, digo a todos. Isso foi uma armadilha do adversário para poder subjugar-vos e amarrar-vos com suas correntes para a destruição eterna. O que significa que todos se levantarão dentre os mortos e serão levados perante Deus para serem julgados segundo suas obras?
É dado a muitos conhecer os mistérios de Deus de acordo com a atenção e diligência que lhe dedicam. Mas se endurecerem o coração, será dada a menor parte da palavra, até que nada saibam a respeito de seus mistérios. E serão então escravizados pelo diabo e levados por sua vontade à destruição. Ora, é isto que significam as correntes do inferno. E se endurecermos o coração contra a palavra a tal ponto que em nós ela não seja encontrada, então nossa condição será terrível, porque então seremos condenados. Foi concedido ao homem um tempo no qual poderia arrepender-se. E esta vida se tornou um estado de provação. Um tempo de preparação para o encontro com Deus. Um tempo de preparação para aquele estado sem fim do qual falamos, que virá depois da ressurreição dos mortos. Ora, se não tivesse sido pelo plano de redenção que foi estabelecido desde a fundação do mundo, não poderia haver ressurreição dos mortos. Mas foi estabelecido um plano de redenção que levará a efeito a ressurreição da qual se falou. Deus deu mandamentos aos homens, depois de ter revelado o plano de redenção, para que não praticassem o mal. E ele disse: se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, então terei misericórdia de vós por intermédio de meu Filho unigênito. Portanto, todo aquele que se arrepender e não endurecer o coração, terá direito à misericórdia por intermédio de meu Filho unigênito, para a remissão de seus pecados. E agora que a gente já assistiu o vídeo, você responde aqui a segunda pergunta, tudo bem? Antes, tá? Não responde a segunda pergunta. Lembra, aqui no link, na descrição do vídeo tem um link, você clica e vai te levar aquele formulário lá. Ou você já deixa o formulário em aberto, tá bom? Para você poder ir respondendo lá. Tá? Você já respondeu a primeira pergunta? Tem lá, o formulário vai ficar aberto, já deixa ele aberto numa parte aí do seu celular para você continuar respondendo depois, tá? Até para a terceira pergunta, não fecha a página não. Então o que você vai fazer agora? Você vai ler Alma 12, do 7 ao 8. Tá? Alma 12, versículos do 7 ao 8. São 2 versículos curtinhos. E aí você responde. Que frases indicam que Zezron estava mudando? Você viu o que aconteceu aí no filme, né? Ele começou a mudar um pouquinho a forma dele pensar, inclusive sobre Alma e Amulek. Então, faz o seguinte, você lê a Alma do 7 ao 8 e pega algumas frases que mostram que Zezron estava mudando ali o coração dele. Tá? E aí você escreve também a resposta, que tipo, dessa segunda parte da segunda pergunta aí, ó. Que tipo de mudança começou a acontecer no coração de Zezron? E como Jesus Cristo pode nos ajudar a mudar nosso coração para o bem, para fazer o bem? Tá bom? Então, que tipo de mudança começou a acontecer no coração dele? Ele começou a perceber que era verdade o que Alma e Amulek estavam dizendo. Você pode escrever lá isso, por exemplo, né? Mas tem algumas coisas lá que está relacionado a essas frases que você já descobriu lá. Coloca as frases e depois coloca que tipo de mudança começou a acontecer com ele, com Zezron, tá? E depois responde como que Jesus Cristo pode nos ajudar a mudar nosso coração para o bem. Depois, né, você vai perceber, né, quando você responder aí essa segunda pergunta, que 2 princípios você aprendeu aí. Um deles está escrito aí, ó. Se não endurecermos o coração e diligentemente, ou seja, constantemente, dermos ouvidos à palavra de Deus, podemos conhecer os mistérios de Deus. Então esse é um primeiro princípio que você pode identificar aqui. Um segundo princípio é o outro ali, ó. Se endurecermos, por outro lado, né, se endurecermos o coração, aí receberemos menos da palavra de Deus, até não sabermos nada sobre os mistérios de Deus, inclusive sua misericórdia e seu amor por nós. A gente vai achar que ele não nos ama. Tá? Então são 2 princípios importantes que mostram que quando a gente está com o coração brando e manso, é mais fácil a gente receber, dar ouvido às palavras de Deus e conhecer mais dos mistérios dele, inclusive a vontade dele para nós, receber revelação. E quando nós não, né, damos ouvidos à palavra de Deus, ou seja, endurecemos o coração, a gente recebe menos da palavra dele. E aí até o momento que a gente não tem mais nada e para de confiar, né, no Pai Celestial. Nessa escritura aqui, em Alma 12, do 33 e 34, Zezron ele começou a ter um desejo sincero. Essa foi a mudança que começou a acontecer com ele. Né? Ele começou a ter um desejo sincero de entender mais sobre, inclusive, a ressurreição, o dia do julgamento final. E Alma, ele ensinou, aí Alma entra, né, depois de Amulek, ensinando mais sobre o plano de salvação, o plano de redenção de Deus.
Ele ensinou, inclusive, que essa vida é um tempo de preparação para a gente se encontrar com Deus e também com Jesus Cristo. E também sobre o papel que Jesus Cristo tem como nosso Salvador, para vencer os nossos pecados, vencer a morte. Né? Então, tudo isso a Alma começa a ensinar para ele. E ele salientou, ele mostrou também para Zezron, Alma, né? Começou a mostrar para ele a importância que existe em não endurecer o coração, né? E deixar o coração mais manso, mais brando, e começar a ouvir mais as palavras de Deus. Ele começa a mostrar isso para Zezron. Por isso está escrito aí, ó, no versículo 33 de Alma 12, Deus, porém, olha que ele ensina aqui, ó, Alma, né? Deus, porém, chamou os homens em nome de seu Filho, sendo esse o plano de redenção que foi estabelecido, dizendo: se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, eu deixei até anotado várias vezes, ó, ele repete muitas vezes em sua alma, né? E não endurecerdes o coração, então terei misericórdia de vós. Ou seja, ele vai nos perdoar, né? Vai ter misericórdia de vós, por intermédio de meu Filho unigênito. Pai Celestial vai ter misericórdia de nós por meio do Filho, do Salvador Jesus Cristo. Portanto, versículo 34 agora. Todo aquele que, de novo, ó, se arrepender e não endurecer o coração, terá direito à misericórdia, por intermédio de meu unigênito, de meu Filho unigênito, para a remissão de seus pecados, e esses entrarão no meu descanso. Queria fazer uma atividade com você agora. Primeiro, quero que você reserve um momento para imaginar como que seria você estando ali diante de Deus no julgamento final, depois de viver com o coração duro, tá? Então, pense que você viveu com o coração duro, e aí você está lá, diante de Deus, no julgamento final. Depois, você vai imaginar também como que seria você viver com um coração brando, um coração manso, né? E tá ali também diante de Deus. Como seriam essas duas ocasiões? Tá? Então, o que você vai fazer? Pausa o vídeo aqui, aí você fecha seus olhos e pensa nisso. Como seria se eu tivesse a vida toda o coração duro e agora eu estou diante de Deus? Você imagina você aí diante de Deus, tá? E como que seria a sua condição? O que que você falaria para ele? E também, imagina, aí você continua com essa imaginação aí sua, fecha os olhos, tá? Continua com o olho fechado e imagina como seria se você viveu o tempo todo da sua vida, se esforçou para ter um coração manso, um coração brando. Como seria agora diante de Deus? Como que ele veria você e como você falaria com ele? Que coisas você falaria a ele? Tá bom? Então faz essa atividade aí e depois, tá? Pausa o vídeo. Então aí agora você vem depois para essa terceira pergunta, que é a nossa última pergunta aqui hoje. Volta lá naquele formulário que você abriu logo no início aqui do nosso estudo, tá? E responde aí, por que que é importante nós não endurecermos o coração e nos arrependermos? Por que é importante não endurecermos o coração? E por que é importante a gente se arrepender? Escreve lá, tá? E escreve também lá como o Salvador foi um exemplo perfeito de ter um coração brando, um coração manso e humilde em relação ao seu Pai, que é o Pai Celestial, que é o nosso Pai. Tá? Eu coloquei algumas escrituras aí embaixo, você pode consultar, porque tem algumas respostas ali sobre exemplos do Salvador, o exemplo perfeito dele de ter um coração brando. O elder Donald Hallstrom, dos 70, ele ensinou o seguinte sobre isso. Ele até cita o apóstolo Tiago. Ele diz, o apóstolo Tiago disse, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ele vai falar um pouquinho aqui, o elder Hallstrom, sobre como a gente tem um coração mais manso, um coração brando, para ouvir as coisas do Senhor. Então ele continua ali, ó. O apóstolo Tiago disse, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, a Tiago 1, 22. Alguns de nós ouvem seletivamente e fazem quando lhes é conveniente. Ou seja, fazem as coisas quando é conveniente. A gente ouve com seleção, não, isso eu quero ouvir, isso eu não quero ouvir, não. Então, é o que ele está dizendo aqui. Mas, para os que entregam o coração e a mente ao Senhor, não importa se o fardo é leve ou se o fardo é pesado. Não importa isso. Tá? Porque sempre está com o coração e uma mente voltados ao Senhor, entregam o coração a Ele. Demonstramos um coração e uma mente consagrados, ou seja, manso e brando, seguindo constantemente os mandamentos de Deus, por mais difíceis que sejam nossas circunstâncias.
tá? Então, a gente tem um exemplo perfeito, já falamos, por mais difíceis que foram as circunstâncias do Salvador, mesmo lá no Getsemane, quando ele suou sangue por todos os poros, o mesmo na cruz, ele estava ali e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele sempre manteve o seu coração brando, o seu coração manso, humilde, reconhecendo que Deus sabia o que ele estava passando, sabia todas as condições, e por isso Deus daria a força para ele necessária para ele passar por aquela situação e inclusive cumprir com a missão dele. E ele ressuscitou, ele nos salvou, com a condição, é claro, de que nós continuemos a servi-lo. Ele salvou a todos, ele amou a todos, mas precisamos continuar nesse caminho, porque pode acontecer de no fim a gente falar: não queremos seguir, porque começamos a ser enganados pelo inimigo, por falsos profetas, por pessoas que não querem o nosso bem. Mas, por outro lado, que é o mais correto, a gente também pode voltar ao nosso coração e lembrar de tudo que Jesus Cristo fez por nós, o sacrifício dele, todas as dores que ele passou para que a gente pudesse ter a chance de voltar na presença dele e do Pai Celestial. Eu sei que essas coisas são verdades. E deixo isso tudo com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.